Olá pessoas, eu sou Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dev Soutinho. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre frameworks, por que eles existem, o que comem, onde vivem, de onde são, hoje aqui no canal Dev Soutinho. E de quebra eu vou falar o porquê que parece que eu não gosto do Tailwind CSS, bora ver? E se você gostou da ideia desse vídeo, não esquece de passar o hashi do temaki que você esqueceu de comer ontem em cima do botão de like, de se inscrever e comentar aqui embaixo como que você faz CSS aqui hoje, hein? Comenta, dá like e se inscreve aí, ajuda a firma aí, vamos lá, força aí, bora pro vídeo. E para começar esse vídeo falando de frameworks aqui, nessa pegada Globo Repórter, onde a gente vai ir atrás da natureza, de como que eles se comportam e como funcionam e tudo mais. E eu acho que a galera da edição deve estar achando maluco editando esse vídeo aqui. Eu queria começar puxando um vídeo que já é um vídeo aqui do canal, que é esse aqui, ó, esse vídeo sobre o fim do front-end, né? Porque lá eu falo bastante da história da profissão, como que ela evoluiu e tudo mais. E isso vai me ajudar a chegar na parte do Tailwind CSS. Então se você tá curioso para saber a minha opinião sobre o Tailwind CSS, fica nesse vídeo aí, porque você vai poder me xingar nos comentários depois, ou não, quem sabe, olha aí. Mas acho que o primeiro ponto é, os frameworks no geral, né, as ferramentas que a gente usa para conseguir agilizar algum trabalho, se a gente pegar até a definição da palavra framework, né, é um pedaço de trabalho, né, um frame ali, é uma parada com limites bem declarados ali, que facilitam como se fosse um guia pra gente, a gente foca em determinado ponto e trabalho em cima dele. E acho que a primeira experiência que eu tive com um framework na vida, assim, foi o jQuery, embora o Angular esteja aberto aqui, mas é porque o jQuery tinha toda uma suíte de solução ali para trabalhar em cima das APIs do JavaScript, que não eram padronizadas, e o próprio jQuery tentava padronizar. Então, ao invés de escrever, por exemplo, classlist.add, ou de manipular os atributos de uma classe, você usava lá o tal do add class, e o jQuery resolvia para você, entre os navegadores, como isso funcionava. E se a gente parar para olhar, durante muito tempo, o front-end tinha esse problema. Fazer a interface era difícil, mas fazer o JavaScript funcionar entre os diferentes navegadores era quase impossível. Então, o jQuery tinha por conta disso. O Angular surgiu numa época que fazia aplicações com como é que posso dizer? Com uso de dado intensivo, que tinha muita manipulação de dado, e que você queria ter uma forma mais declarativa de conseguir trabalhar com isso, queria ter uma forma mais fácil de fazer essas operações aqui na interface. O Angular surgiu como uma alternativa para isso. A gente tinha o jQuery, que já ajudava a conseguir fazer coisas de JavaScript, porém, com o Angular, ficou mais fácil a gente começar a ter o primeiro princípio de componentização, que eles chamavam lá de diretivas, que era você conseguir reusar pedaços de tela só via front-end, e não usando um back-end igual a galera usava antes. E ajudou também essa questão de, putz, eu tenho uma variável e eu consegui fazer esse esquema de acoplar essa variável a um evento, e se eu clicar num botão ou manipular algum campo de dado, eu consigo modelar esse dado e ficar fazendo ele atualizar na tela. Então o Angular surgiu para resolver esse problema. Esse era o foco do Angular, era ajudar a galera a conseguir construir essas aplicações que tinham muita manipulação de dados com componentes, e também trazendo, acho que pela primeira vez ali, de forma objetiva, o princípio de, dá para você conseguir testar isso aqui de uma forma mais fácil. Embora 99,9% dos projetos Angular que eu conheço não tinham testes. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então o Angular surgiu com essa pegada. Só que aí fazer isso tinha alguns contrapontos de performance. E aí do Angular a gente começou a ter outras soluções, daí surgiu o React, que se propunha a fazer mais ou menos a mesma coisa que o Angular. A diferença é que aqui ele começou a padronizar a ideia do lance dos componentes e tudo mais. Então, não era mais diretiva, não era um nome meio aleatório que fazia a coisa, não, era um componente, era um pedaço de teste, estabeleceu-se o conceito de componente, e essa ideia de conseguir trabalhar direto com o JavaScript, por mais que no React ele tenha o tal do JSX aqui, o React tem muita ideia de renderizar direto o que você está recebendo aqui, tanto que aqui no canal já tem um vídeo já ensinando você com JavaScript puro, criar uma implementação sua do React. Então o React, por mais que ele tenha o processo de compilação e tudo mais lá com o Webpack, ele tenta ser algo mais próximo do JavaScript do que do Angular no começo, tentando criar uma sintaxe de ngClick e tudo mais, porque antigamente o Angular também não tinha um sistema de build, e ele tentava resolver toda essa facilidade dele aqui, e o React falou, pô, se eu quero dar facilidade para alguém fazer alguma coisa, eu vou tentar dar isso aqui em cima da linguagem. Então, os próprios recursos da linguagem, o recurso do map, o recurso do for each, no caso do filter, do find, enfim, os próprios métodos do JavaScript é o que você usa para fazer filtros nas coisas, e não um atributo customizado que o time do React pensou em criar, tal como o Angular faz. Isso tem lá seus prós e contras. Eu acho que o maior pró disso, que é o que me faz gostar mais do React, é porque quando você trabalha com React, você está mais próximo da linguagem. Então, você está usando os recursos da linguagem JavaScript, você está
trabalhando com a linguagem, está manipulando a raiz da linguagem, enquanto quando você está num framework que te dá uma estrutura de template, você acaba meio que aprendendo esse template, que é o caso do AngularJS. Você mexia com JavaScript, mas em boa parte aqui na tela, você estava aprendendo a usar a estrutura de template do próprio time do Angular. E com o passar do tempo, foram surgindo alternativas, tá? Hoje em dia a gente tem o Vue, que tem uma proposta de você conseguir escrever lá, até onde eu pesquisei ali, próximo do que o React faz, mas também próximo dessa pegada do Angular, que eu acho que é o mais tradicional, que é justamente essa pegada de criar uma forma de template ali na tela e tal, e você ir fazendo os bindings e associando as coisas. Eu não trabalhei profissionalmente com Vue, então eu não vou dar minha opinião aqui, eu posso falar sobre AngularJS e React Angular, e se você manjar de Vue, manda aqui nos comentários que é pra eu saber a sua opinião também. E aí, meus amigos e amigas, a gente cai no tal do Tailwind CSS que eu falei lá no começo do vídeo, né? É muito doido pensar o Tailwind CSS porque vim na minha carreira desde o começo, né? Vendo várias formas que a galera tentou de não escrever CSS. Eu acho que esse é o ponto mais importante antes de falar de Tailwind, né? Então, logo quando eu comecei a trabalhar pra valer, assim, no mercado, o que tava mais no hype era esse carinha aqui, ó. Era o Bootstrap. Na sua versão 3, inclusive, né? E é muito doido, porque eu lembro que a galera usava Bootstrap não porque o Bootstrap só era mais fácil, mas era porque ninguém sabia fazer responsividade naquela época. Então, o lance do Bootstrap é, se você viesse no Get Started dele aqui, você não precisava saber CSS para conseguir usar os exemplos básicos que eles traziam aqui. Então, eles tinham até alguns templates e tal. Então, basicamente, você conseguia copiar os códigos do Bootstrap, usar na sua aplicação e ser feliz. Funcionava a parada, tá? Vai tranquilo e funciona show. Não tem nenhuma treta em cima disso aqui. E é muito doido porque eu lembro que eu comecei a aprender CSS quando eu comecei a me incomodar. Por quê? Quando eu usava os componentes que o Bootstrap trazia, então, por exemplo, se eu usasse o nav do Bootstrap, do jeito que ele tá aqui, beleza? Ou se eu usasse melhor, eu vou pegar o melhor exemplo de customização do Bootstrap aqui, que são os botões. Então, quando eu ia usar um botão lá no meu trabalho, porque sim, eu já trabalhei profissionalmente com o Bootstrap, eu tinha que ficar o tempo todo no meu CSS sobrescrevendo as propriedades que o próprio time do Bootstrap definiu. Então, eu assumo que quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha muito conhecimento de CSS, eu não sabia de arquitetura de CSS, não sabia de organização de CSS, eu sempre ficava meio tipo, ó, coisas de CSS que eu faço fazem as coisas ficarem melhores na tela. Bater cabeça com o Bootstrap me fez querer entender melhor o CSS e entender melhor cada uma das propriedades. Me fez aprender que se você usa display inline block, você não poderia estar usando o float junto, porque um vai estar fazendo o trabalho de anular o outro ali e tudo mais. O Marco Bruno, inclusive, tem uma série fantástica aqui no YouTube, que é aquela série do Pare de Chutar CSS, que eu acho que bate muito com esse vídeo que eu tô trazendo aqui. Mas o ponto é, o Bootstrap, ele se propõe a ser o framework que facilita o seu trabalho, se você, que tá usando ele, usar ele do jeito certo. E uma parada que eu não peguei na época, é que se eu quisesse usar o Bootstrap do jeito certo no trabalho, eu deveria trabalhar em cima dessa parte de customização aqui, ó. Os designers do meu time deveriam estar alinhados com todos os componentes que o Bootstrap tinha, para daí, em cima desses componentes, a gente definir contratos de cor, de espaçamento, que são o que a galera chama de design tokens, que é um conceito que durante muito tempo não foi usado e aplicado para valer em muitos lugares, mas que cada vez mais hoje em dia eu vejo que tá acontecendo no front e pegando para valer, sabe? Eu queria até mostrar para vocês esse link aqui, ó, do Awesome Design Systems, e vocês vão conseguir ver a quantidade de empresas que estão trabalhando com essa pegada de ter design systems e tudo mais, e todas, a maioria dos que eu olhei aqui, não posso dizer todos, porque eu não olhei todos, né? Se eu for ficar generalizando aleatoriamente aqui na lista, não vai rolar. Mas o ponto é, se eu for pegar aqui, por exemplo, a Salesforce, inclusive o salve Léo Balter aí, se você clicar na parte aqui da Salesforce e for olhar a parte de design deles, vou pegar o botão deles aqui, ó, buttons. Você vê que eles têm diferentes tipos de botão aqui. Você consegue ver o código que aplicam eles e tal. Eles têm definido qual é a classe que aplica nesse botão aqui e tudo mais. E eles vão explicando, tá? Então, o lance é, se você quiser criar um sistema com a carinha da Salesforce, tem o design system deles aqui especificando. Então, no caso do Bootstrap, se você quisesse criar algo com a sua carinha, você deveria customizar isso aqui. E não só sair usando os padrões do Bootstrap e tudo mais. Isso é uma coisa que eu demorei para aprender. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu fiz uma coisa que todo mundo faz. Eu parei de ler as coisas. Eu pulei essa etapa de aprender. Eu queria que as coisas fossem que nem um micro-ondas. Que você aperta um botão, ela clica, começa a funcionar. E se funciona, você aceita. O que não é ruim, mas que no longo prazo vira um problema. Porque as pessoas vão te questionar do porquê que você faz as coisas, ou porquê que você usa Bootstrap, ou porquê que você faz XYZ. E você não sabe justificar isso. E eu tô dando toda essa volta pra falar do Tailwind CSS, que é essa ferramenta que tá aberta aqui desde o começo, que eu falei lá no comecinho dela aqui. E eu tô vendo muito que cada vez mais tem muita gente usando, porque eles têm uma proposta legal, né? Aqui, ó, se eu carregar aqui a página,
é muito doido ver que, pô, ele aplica algumas classes aqui, e essas classes vão fazendo o conteúdo ajustar. Então tem esse rounded full, tem o font semi-bold aplicado, o font medium ali e tal. Eu acho que todo esse princípio que o pessoal do Tailwind tentou trazer aqui, de você, com algumas classes de utilitários, tal como o próprio Bootstrap já tinha. Se a gente for olhar no Bootstrap aqui, ele tem CSS de utilitário, ele tem lá o tal do Clearfix, que é um CSS que antigamente a gente usava para conseguir, se você usasse float para alinhar elementos, você conseguir fazer o elemento pi ocupar toda a altura do espaço que você está ocupando ali e tal. Enfim, no caso, o elemento pi dessas divs estão com float aqui. Acho que hoje em dia a galera nem deve usar tanto mais float assim. Eu acho muito doido que realmente faz sentido essa proposta deles aqui, tá? Só que eu começo a me questionar se talvez você que tá começando deveria focar 100% só nisso aqui, sabe? Porque o Tailwind CSS, ele é muito bom, de fato não dá pra negar, eu não posso vir aqui e falar que a ferramenta é ruim, mas no final das contas ele também é um framework. Então ele tem as constraints dele. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você não sabe CSS e você tá tentando usar o Tailwind CSS, eu tenho o sentimento de que você tá só chutando. E é um sentimento meu, assim, é uma opinião minha. Porque se você for ler o que você está escrevendo aqui e não só copiar, você vê que ele traz aqui, ó, MD Flex. Beleza? Então, se ele traz MD Flex, você precisa saber que esse flex é um display flex. Você precisa ter um mínimo de noção. Porque senão, quando você vai usando as outras propriedades aqui, você vai meio que acumulando coisas que você não conhece. E quando você precisar dar manutenção, você não vai saber aonde você precisa mexer. Eu acho que aqui pega a parada principal, que é um pouco da minha crítica com a ferramenta, né? É você começar a usar ela em larga escala e você não saber mais o que você está fazendo. Você só acreditar que você copia e cola aquelas classes ali e as coisas funcionam. Eu não tô dizendo que escrever do jeito do Tailwind é ruim. Inclusive, eu vou até elogiar a parada dele daqui a pouquinho aqui. Eu tô dizendo que se você que tá usando ele, você deveria tentar entender um pouco mais do CSS que tá aqui. Esse BG Grayson. Por que existe esse BG Grayson aqui? Eu vou tentar explorar algum desses pontos aqui nesse vídeo aqui ainda. Então, se você não tá me odiando nos comentários agora, vamos começar a ver outros pontos aqui. Então é muito doido, né? Porque o Bootstrap a galera usava pra fazer responsividade. E hoje em dia, a gente padronizou tanto a responsividade que esse nominho aqui, ó, esse MD, LG, SM, virou um padrão da indústria. Então, se você trabalha com diferentes tamanhos de tela, então você vai ter a tela small, a tela média, a tela extra small, a tela large, a tela X large. Isso aqui está presente no Tailwind. E olha que bacana. Esse conceito do Tailwind para organizar as questões de breakpoint, ou seja, pelo tamanho de tela, não vem de agora. Vem de coisa de 7 anos atrás, de mais até. Então é legal ver que o framework tá subindo no ombro dos gigantes aqui, né? Ele tá pegando todo esse conhecimento acumulado que a gente já tem de front e tá tentando criar uma forma nova da galera fazer CSS. Então esse ponto aqui eu acho que é super válido de falar aqui, né? E é legal ver que o Adam Wayton, né, que é a pessoa que criou o Tailwind CSS, ele também criou esse livro aqui, ó, que é o Refactoring UI, que coincidentemente enfim, tudo que ele fala no livro é super aplicável no Tailwind CSS. Então se você lê o livro dele aqui, inclusive eu li, ele traz uma reflexão bem bacana sobre interface, como construir elas e tudo mais. No final das contas, eu senti que, cara, tem um certo javazinho pra você pensar no jeito Tailwind CSS de ser assim, porque meio que no Tailwind ele tenta fazer o que a galera da Salesforce fez aqui, o que a galera de vários outros design systems fazem, só que ele tenta meio que extrair um pouco do pensamento do design system e tentar frameworkizar isso, assim. E eu sei que o falando pode ficar meio estranho, mas se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem esse BG Gray 100, ou seja, a gente não tem uma cor cinza com hexadecimal, a gente tem o token dessa cor. A gente não tem o padding com tamanho de 50 pixels, a gente tem o padding 0, que é o padding mínimo que a sua aplicação pode ter. Então, essa padronização dele, de tentar extrair valores básicos e tudo mais, é uma parada que ele fala bastante nesse livro aqui, do Refactoring UI, que o link vai estar aqui na descrição. Enfim, eu não tenho o link patrocinado, mas eu acho que toda leitura é importante, o conhecimento, então vamos deixar acessível aqui. É muito doido, né? Ele fala aqui, ó, que as melhores práticas não atualmente funcionam, né? Ele fala que ele escreveu em algumas milhares de palavras por que o estilo tradicional de classes semânticas no CSS é difícil de manter, e a verdade é que você nunca vai acreditar nele até você ir lá e tentar isso. Cara, eu não sei if you can suppress the urge to reach long enough to give... Gente, eu vou botar isso aqui no Google Tradutor, só um minutinho, porque eu tava lendo aqui, eu me empolguei e eu vi que eu não sei a tradução disso aqui. Em inglês é isso aí, gente. Às vezes você acha que você sabe, às vezes você acha que você não, você descobre que você não sabe. E ele fala aqui, ó, se você conseguir suprimir a vontade de vomitar por tempo suficiente para dar uma chance, eu realmente acho que você vai se perguntar como já trabalhou com CSS de outra maneira. Boa, acabei de descobrir que é suppress to urge, é suprimir a vontade de vomitar. Então, vamos tentar pegar a ideia do Eitan
do Adam Waiter aqui, e vamos tentar ir trabalhando isso aqui. Você vê que tem muita gente dando depoimento do Tailwind, e eu não vou questionar o depoimento de ninguém, eu só quero ir passando por cada um desses tópicos aqui, e eu talvez chuto que muita gente que tá usando o Tailwind nunca leu essa página até o final. Então vamos junto aqui, fazer essa leitura e questionar o que está surgindo aqui. Inclusive, eu vou fazer paralelo com outras tecnologias que eu uso no dia a dia e que eu também acredito, porque eu também concordo com ele nesse ponto de que classes semânticas não funcionam, tá? Porque durante muito tempo eu trabalhei com o Ben CSS, que inclusive tem até um post meu na Alura explicando como funciona e tal. E no final das contas, boa parte dos problemas que a gente tenta resolver no CSS é porque o CSS começa a crescer desconsiderável, descaradamente, assim, você não consegue ter controle de como que o CSS vai crescendo na sua aplicação em boa parte dos casos, assim, e você tá muito suscetível a você mexer no lugar e quebrar outro. Então você muda um valor aqui e quebra um valor em pedaços diferentes na sua interface, assim. E durante muito tempo eu comecei a acreditar que a ideia de você trabalhar com o CSS em JS, trabalhar com essa proposta de você definir os estilos e criar os componentes, e se você apagar os componentes, você remove o estilo de verdade da interface. Resumidamente, é um pouco próximo do que o Tailwind faz aqui, tá? Porque direto na tag do HTML a gente está copiando os estilos que ela tem que ter. Enquanto no CSS em JS, você está criando um componente que representa os estilos que você tem que ter. A diferença aqui vai chegar daqui a pouquinho, mas o que eu mais curto trabalhar hoje é o CSS em JS, não o Tailwind, mas você vê que os conceitos estão próximos ali. O que significa que, tal como no passado, o Angular e o React tinham formas parecidas de fazer as coisas, e depois o Angular, a versão mais nova, foi evoluindo para algo mais próximo do que o React tinha e tudo mais, a gente consegue ver que o CSS está sendo questionado de novo, e a galera está pensando sobre essa forma diferente de fazer as coisas. Então, no caso aqui, né, o Tailwind traz essa ideia de uma API para o seu design system. E ele tenta padronizar aqui, ó, os tamanhos de largura, as partes de cores. Então, como que você vai trabalhar com cores? Então, o ideal seria você selecionar algumas dessas cores aqui e definir que, ó, essa é a cor primária do meu sistema, essa é a cor secundária, essa é a cor terciária. Que, inclusive, é uma coisa que lá no meu bootcamp de front-end na Alura eu falo bastante, e o pessoal gostou muito. Logo no primeiro módulo já tem isso aqui lá. E também tem a parte de tipografia, tem a parte dos shadows aqui. Então você vê que ele tenta padronizar muito isso aqui, porque quantas vezes você não pegou uma aplicação que o box shadow era usado de 15 jeitos diferentes entre a aplicação? Aqui já tá padronizado, sabe? Todo mundo vai usar essa mesma classe aqui. E eu achei legal também essa ideia, né? Porque como eu peguei e falei, ele tenta criar meio que uma frameworkização de pensar em design system. Do jeito que ele padronizou as coisas, é muito fácil você construir diferentes tipos de aplicação, porque algumas você vai dar border radius, algumas não, algumas você vai ter um border de um jeito, outras você vai ter um shadow colorido, e aí você consegue passar diferentes estilos de cor só usando o Tailwind por padrão, assim. Então o default do Tailwind já te ajuda a construir aplicações muito no estilo do que o Adam Waiter fala no Refactoring UI, que ele defende lá, que ele dá exemplos e tudo mais. Então, se a gente for no próximo passo aqui, né, essa parte aqui é o que eu acho que mais diferencia e que eu fico muito pensando se o Tailwind não pode virar um padrão de mercado por conta dessa parte aqui, tá? Que é o seguinte, se a gente for olhar, ele fala que ele é pequeno para produção, por conta do seguinte, né? Os CSS que você vai usando aqui no Tailwind, você provavelmente vai criar esse... É como se por debaixo dos panos ele fosse, ó, a classe do H6 é height 6, ponto. E se você usar H6 consistentemente em vários lugares do seu sistema, você vai conseguir garantir que você vai ter escrito só uma vez isso. E é a contrapartida do que eu faço hoje, que eu acabo defendendo por trabalhar mais forte ali, na pegada do Style Components, porque você acaba duplicando muitas propriedades CSS para ter consistência. Então, no Style Components, você duplica CSS para aumentar a consistência, e no Tailwind, você duplica os seletores de forma consistente entre a aplicação e diminui o CSS gerado no final. Então, ele tem uma cordinha aqui que eu gosto bastante, e eu imagino que as ferramentas como o Style Components, o Xstyle aqui e tudo mais, no futuro vão conseguir fazer algo próximo do que o Tailwind faz aqui. Eu tenho um chute de que isso vai ser possível. Mas é só um chute da minha cabeça aqui, eu preciso fazer mais testes pra concluir de fato, né? Mas acho bacana ele trazer isso aqui como um ponto positivo. Mas, de novo, não se deixe só levar por isso, tá? Porque pra trabalhar com esse nível de padronização e tirar vantagem disso, o seu time precisa estar alinhado com a consistência dos estilos. Então, você vai ter que falar com o seu designer sobre como usar esses tokens aqui do Tailwind, senão a sua aplicação vai ficar uma bagunça e grande, não talvez do mesmo jeito, mas a bagunça é garantida, assim, sabe? É importante sentar isso aqui, entender bem, olhar bem essa parte dos tokens, para que os designers do seu time consigam construir as aplicações também, e não só você copiar dos modelos templates que a galera tem. Talvez, se o seu produto é um produto rápido, que está começando agora, que não tem uma consistência de marca gigantesca por trás, copiar o template vai funcionar e vai servir perfeitamente. Mas pensa bem que você vai precisar ter um pouco mais de contexto, de conceito, para conseguir usar de verdade no dia a dia, beleza? Então,
vai fundo, porque para valer no dia a dia, você vai precisar ter um conhecimento mais profundo de como manipular esses estilos, definir padrões e reusar isso aqui em larga escala. Fechou? Essa é a minha dica para você que tá aqui assistindo. E aqui eu acho legal, aqui ó, no CSS ele vai mostrando aqui, né, putz, como que você pode fazer a parte do responsivo. Ele tem esse lance desses prefixos aqui, né, do SM, para aplicar uma classe de determinada resolução e tal. Que eu acho que funciona, eu só sinto dificuldade de olhar aqui e conseguir achar que é fácil de manter. Porque realmente começa a ficar complexo a leitura e como que você vai dar manutenção em larga escala disso aqui, tá? Mas talvez eu esteja enviesado porque o class está alinhado um do lado do outro. Enquanto que eu tô acostumado com o style de components, as propriedades ficam uma embaixo da outra e a forma de declarar o que é pro MD e tudo mais é diferente. Então repara que aqui, ó, eu passo o padding e eu falo que o padding no MD é 6. Enquanto aqui eu passo o MD e falo que no MD o padding é tanto. Então você vê que são formas de escrever. Eu tô enviesado para achar mais legal essa aqui que eu trabalho no dia a dia, mas se você tiver algum outro ponto, alguma dica de como deixar mais fácil a manutenção, manda aqui nos comentários que eu quero saber, eu faço questão de saber sim, quero saber sim. Isso aqui eu acho meio maluco, mas faz sentido, que é esse lance de que ele permite você também fazer definição de focos, de hover e várias outras coisas via classe do CSS. É uma extrapolação muito doida na minha cabeça, mas faz sentido, porque no final das contas você já está definindo tudo no HTML, então por que não definir essa parte também no seu HTML. E aí o que eu acho mais complicado aqui é que você começa a ter que aprender a compensar em Tailwind CSS e não mais só em CSS. Então fica meio que nessa camada do template ali, que eu prefiro mais o React, que é mais próximo da linguagem, tal como o CSS em JS, que é mais próximo do CSS, do que o Tailwind, que ele é mais próximo de uma linguagem de template, que às vezes pode ser que você pegue algum erro que você não consiga, enfim, lidar direito e tudo mais. O próprio time do Tailwind aqui, né, fala sobre duplicação de componentes, você conseguir fazer reuso e tal, e eu concordo bastante. Eu acho que o jeito que ele trabalha com classes aqui ajuda bastante você criar props, que essa prop já aplica um CSS e faz as paradas rolarem ali. Eu acho que funciona bem, não tenho que questionar disso aqui. Na prática, o que eu acho que é importante de você que está aqui assistindo estudar também é essa parte aqui, ó, onde ele começa a padronizar as coisas para montar o design system, que é isso aqui que a sua empresa vai querer, e não só o CSS super aberto e genérico. Quer entender qual é a cor primária da empresa, qual é a cor secundária, não só da empresa, mas do produto que você tá. Às vezes uma empresa tem diferentes temas para cada página de produto que você está trabalhando. Então isso aqui é uma parada importante de aprender, e se você quiser eu posso trazer como conteúdo aqui no canal também. Lá no Bootcamp, igual eu comentei, a galera já fala já e tudo mais, mas é um ponto importante aqui. Ele também é suporte para Dark Mode e tal, eu acho bacana. Enfim, tem muita coisa pré-pronta e built-in aqui no Tailwind CSS. Ele até fala da questão de estender, e olha só, aqui no final ele mostra essa parte de extensão que o Bootstrap tinha e que eu demorei para ver. Então se eu fosse você que tá aqui assistindo, cure essa parte aqui, tenta entender, mostra pro seu designer quais são esses defaults aqui e tenta ir criando uma linguagem comum para ficar mais fácil de reusar estilos na onde você trabalha aí. Tem várias outras coisas aqui. Nessa parte de manutenção, parece que tem essa IDEzinha aqui. Na verdade, que tem um plugin para VS Code para trabalhar com Tailwind. Eu não cheguei a usar em projetos em larga escala, então o que eu testei foi mais no Playground, projetinhos menores, um projetinho com React ali. Eu senti um pouco de dificuldade para usar, mas enfim, é uma coisa minha. Eu tô começando agora também, mas eu acho que a minha experiência de mercado e de passar por outras tecnologias me ajuda a conseguir tomar uma decisão em cima disso daqui. Esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas eu fico muito feliz de falar que não só você vai ter a minha opinião sobre frameworks, mas também eu quero indicar o canal do Felipe Fialho, que tá lá com 2.700 seguidores ali, mas que tá falando de um assunto super relevante, super importantes para a área, que eu acredito bastante também, e que eu acho que vai agregar para você, tal como eu acredito no conteúdo que eu passei nesse vídeo aqui. Para esse vídeo aqui é só. Muito obrigado por aguentar durante 30 minutos eu falando e refletindo sobre frameworks, Tailwind CSS e o porquê de eu gostar e não gostar dessa ferramenta. Vejo você no próximo vídeo aqui nesse canal, na próxima sexta-feira. Um grande abraço, valeu e fui!